Olá a todos, aqui quem fala é Rafael Ledo. Hoje nós vamos começar uma série que vai falar sobre o software CorelDRAW. Vão ser, no caso, essa semana e as próximas, provavelmente as próximas 4 semanas. E a ideia é apresentar esse programa, que é um software vetorizado, voltado para a montagem de folders, pranchas de apresentação, mas também vamos trabalhar a questão das plantas humanizadas, né? Então, os usos mais utilizados para a arquitetura. Tá? Então, nessa primeira aula, vamos dizer assim, em 4 partes de 30 minutos, mais ou menos em 30 minutos, a gente vai estar trabalhando a parte mais básica do programa. A gente faz um levantamento todo semestre, junto aos alunos, e a gente percebe que pelo menos 50% ou mais nunca abriu o CorelDRAW ou mexeu nesse programa. Então, a ideia é a gente começar a trabalhar esse programa desde a parte básica dele. Tá? Eu estou trabalhando com a versão CorelDRAW 2020. Tá? Quem for trabalhar com outras também é compatível, não vai ter nada que eu vou usar aqui que seja muito específico dessa versão. Tá? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, eu abri somente o programa, aqui tem alguns arquivos abertos anteriormente. Eu vou começar com um novo arquivo, que é essa caixa aqui. Eu sempre falo na abertura do programa o que eu configuro. Isso aqui é como se fosse um template que tem em outros programas, um modelo. Então isso aqui é uma referência para você deixar já sempre meio pré-setado, pré-configurado, para você sempre começar nesse formato. Eu vou deixar ele organizado com o que a gente usa nas aulas. Então a gente trabalha com a prancha A1, tamanho A1. Eu trabalho com o tipo de cor RGB, que eu já vou explicar sobre essa questão das cores. Lembrando sempre o seguinte, essas configurações desse modelo, depois que você cria o arquivo, você pode alterar. Tá? Então isso aqui é só um start, um início, como o arquivo começa configurado. Então 300 dpi, posição horizontal, tá? A1 e a cor, que eu vou comentar agora. RGB e CMYK, na verdade, é o que a gente chama de cor-luz e cor-pigmento. Então, na verdade, aqui é o código das cores primárias de cada um. RGB é cor-luz. Cor-luz é tela, monitor, celular, televisão. CMYK é impresso. Tudo que foi impresso com tinta, jato de tinta. Então, as cores primárias da cor-luz é vermelho, red, green, blue, verde e azul. E as cores primárias de CMYK, que é papel impresso, impressão, é o ciano, magenta, yellow, que é amarelo, e o K. O K equivale ao preto. Por quê? Porque quando você mistura as cores primárias, você chega numa cor. No caso do RGB, que é a cor luz, se você misturar essas 3 cores, você vai ter o branco. Se você misturar as 3 cores primárias da cor pigmento, você teria a cor preta. Você teria a cor preta, mas na prática acaba não acontecendo. Tanto que as impressoras de jato de tinta, plotters, usa também cartucho preto na máquina. Então o K seria o preto que você precisa ter. Eu vou começar aqui a atividade com RGB pelo seguinte. A atividade que eu desenvolvo com os alunos não vai ser impressa. No final vai ser entregue em formato digital. Então vai ser um PDF entregue por e-mail ou colocado na plataforma Moodle, que é quando a gente usa para troca de entrega de trabalho e arquivos. Então aqui vou usar RGB, mas se você já sabe de antemão que você vai fazer algo que vai ser impresso, um outdoor, um folder, o ideal é começar como CMYK, porque ele já te dá uma prévia do trabalho da cor que vai ficar o teu trabalho. Um exemplo que eu percebo muito é céu. Se você colocar RGB vai ficar um azul muito vivo que não é o que vai acontecer impresso. Então por isso que é bom botar CMYK se você vai imprimir uma maquete eletrônica que tem céu, por exemplo. Tá? Feito isso, eu dou OK. E aí eu entro no programa e vou falar a princípio da interface dele. Algumas características que vocês devem, quem está utilizando pela primeira vez. À direita eu tenho a paleta de cores, que ela é expansível aqui embaixo. Você pode expandir e ver mais cores. À esquerda eu tenho uma série de comandos. Acima eu tenho os menus suspensos que eu chamo para diversas situações. Tá? E aqui
na parte superior, eu tenho um menu flutuante, na verdade, uma interface flutuante, no qual ela mostra comandos e propriedades. Então, eu vou dar um exemplo prático por que eu chamo de interface flutuante. Então, se eu tenho, por exemplo, vou clicar aqui na barra de ferramentas, eu clico no botão esquerdo e faço um retângulo. E eu tenho aqui a flecha em cima, que é a seleção. Então, que eu posso sempre chamar botando a barra de espaço. Então, qualquer comando que eu chamar e quiser voltar na seleção, eu aperto a barra de espaço. Então, quando eu clico fora, eu tenho umas propriedades que aparecem ali, que são as propriedades da folha. A1, posso trocar o tamanho da folha, posso deixar ela na vertical se eu quiser, e outras propriedades. Agora, se eu clico no meu retângulo que eu acabei de fazer, as propriedades que aparecem aqui é do retângulo. Então, ele é uma interface flutuante porque depende do que está selecionado, ou não está selecionado. Então, se eu não seleciono nada, é propriedades da folha. Se eu seleciono algo, é as propriedades desse objeto que eu estou trabalhando. Lembrando que no CorelDRAW você tem um conjunto de objetos que você trabalha. Eu posso trabalhar com figuras geométricas, como retângulo, círculo, pentágono. Então, figuras vetoriais, geométricas. Eu posso trabalhar também com texto aqui, que eu tenho um A que eu clico e coloco um texto. Eu posso também trabalhar, além de trabalhar com figuras, com texto, eu posso estar trabalhando também com imagens. JPEG, imagens que eu importo e trago para o programa. Então, você trabalha basicamente com texto, elementos geométricos e imagem no programa como um todo. Então a gente separa os objetos assim. E existe mais uma outras categorias de objetos que são objetos auxiliares, como linha guia, que a gente vai ver, e outros. Tá? Nesse primeiro momento, quando a gente entra aqui no programa, qualquer software que eu for ensinar, eu acho que você tem que trabalhar aspectos básicos. Esses aspectos básicos são aspectos que você vai usar o tempo todo. Então eu trabalho sempre visualização, que aqui no Corel a visualização vai ser pouca coisa, por causa que é um programa bidimensional. Programas tridimensionais usam mais visualização, variação de visualização. Vou trabalhar aqui seleção e navegação. Então, navegação, seleção e visualização, para qualquer programa que você entrou pela primeira vez, você já tem que identificar como é que você faz. Então, eu vou colocar novamente um retângulo, só para facilitar aqui a gente ver um zoom, uma movimentação em tela. Então, primeira coisa, a navegação. Navegação, todo software de computação gráfica possui. E aqui no caso do Corel, o principal vai ser mexer no scroll do mouse, para ir para frente ou para trás. Outro aspecto de navegação básico também é a gente apertar aqui a letra H, que é uma mãozinha que mexe tudo. H de hand, que é de mão. Barra de espaço, volta em seleção. Então, scroll para frente e para trás, e o H é o principal. E o terceiro, que é muito usado também, você aperta a letra Z, que é o zoom, mas é o zoom de janela. Então, eu posso fazer uma janela num local específico. Então, basicamente, esses três é que são utilizados. A mãozinha, o zoom de janela e o zoom real time, que eles chamam, que é no scroll. Tá? Lembrando que os comandos estão aqui em cima. Vou apertar e segurar lá. O zoom Z, ele chama de enquadramento, que é a mão H, que foi o que eu usei. Tá? É o que eu uso. E o outro é real time. Então, navegação, como é 2D, basicamente trabalha em 2D, seria isso ali que você vai estar usando no dia a dia. Visualização. Visualização também é bem simplificado no Corel. Eu vou até importar aqui uma imagem, só para a gente olhar. Vou pintar essa figura, depois eu vou falar sobre preenchimento, mais para frente eu falo sobre preenchimento, e vou colocar aqui, importar uma imagem qualquer. Deixa eu pegar aqui, eu tenho uma pasta grande de arquivo de aula. Eu tenho várias imagens de maquete eletrônica já feita aqui. Vou pegar uma. Então eu tenho uma imagem e eu tenho uma figura. Poderia ter um texto também. É bom para a gente ver a questão da visualização nos três objetos mais usados. Então, um texto, uma figura e uma imagem. Tá? Tem aspectos de visualização, muita gente não usa, mas você tem aqui em cima, eu tenho em exibir, eu tenho 4 formas de ver os objetos no Corel.
Então ele vem por padrão no aperfeiçoado, que é o modo de melhor visualização. Mas eu posso ver, por exemplo, aramado. Aramado, ele fica com essa aparência. Para mim, o aramado permite eu ver objetos que estão atrás. Então, se eu tivesse essa figura totalmente atrás da imagem, eu só conseguia saber que está ali por causa do aramado. Se eu colocar no aperfeiçoado, eu não sei que está ali atrás. Né? Tem também normal, que é muito parecido com o aperfeiçoado, só que com menos qualidade. E esse, versão em pixel. Tá? O que usa na prática? Na prática, de vez em quando você chama no aramado, você deixa o tempo todo no aperfeiçoado e de vez em quando você chama no aramado para ver se não esqueceu alguma figura atrás das outras. Tá? Como eu havia dito, a parte de visualização é bem simplificada no Core. Tá? Seleção e depois a tríade de movimentação, escala e rotação. Seleção você pode fazer por clique ou você pode fazer por janela. Tá? No Corel é importante você saber o que sobre seleção. Que na verdade quando você vai selecionar, como é que você faz para selecionar mais de um e tirar alguma coisa de seleção. Então se eu quero selecionar tudo eu posso fazer por janela, ou eu posso clicar no primeiro, aperto o Shift, clico no segundo e clico no terceiro, então eu seleciono todos. Aí eu quero tirar alguém desses que estão selecionados, aperto o Shift novamente e tiro. Então o Shift coloca e tira seleção. Ok. Não vai ter diferença se você fizer de cima para baixo ou de baixo para cima, porque outros programas têm essa diferenciação. Tá? No caso do Corel não vai dar essa diferenciação. Tá? Questão de agrupamento. Muitas vezes você não quer ficar toda hora selecionando vários, não quer toda hora ficar selecionando vários. Aí você tem a opção no programa de criar grupos. Então eu posso selecionar todos eles aqui e eu tenho a opção de estar agrupando eles. Então quando eu seleciono todos, aqui em cima eu tenho Ctrl G, que seria o atalho, agrupar. Então agora fica mais fácil, é só um clique e puxo. Estão todos juntos. Quero desfazer esse agrupamento, clico neles, eu tenho já a opção aqui em cima, desagrupar, que é o Ctrl O. Tá? Então aí eu volto. Então é uma forma de facilitar a seleção. Utiliza no dia a dia, utiliza bastante, principalmente quando você tem muitos objetos pequenos. Imaginando um desenho de uma planta baixa, por exemplo, que você tem um monte de tracinho e vem vetorizado, você não vai ficar toda hora selecionando cada trecho. Então você vai trabalhar com um grupo. Tá? Além da questão da seleção, agora nós vamos falar sobre a parte de mover, rotacionar e escalonar. Então essa tríade, né, ela é bem famosa em software de computação gráfica. Qualquer software de computação gráfica, você vai estar trabalhando essa questão da tríade. Tá? Porque também é algo que você usa o tempo todo. Só que aí eu gosto de fazer uma separação, porque você começa a falar sobre precisão nesse momento. Então você pode mover, rotacionar, escalonar visualmente, e você pode mover, rotacionar, escalonar de forma precisa, com valores numéricos. Tá? Embora com valores numéricos que você não vai usar sempre, mas é bom saber como é que ele é feito. Tá? Então visualmente, já perceberam que eu estou aqui o tempo todo já movendo. Então você clica, você simplesmente move cada objeto para onde você quiser com o botão esquerdo do mouse. Tá? Porém, se você pegar e der 2 cliques, ele muda com essas flechinhas que te permite rotacionar. Também visualmente. Visualmente você rotaciona 2 cliques, você pega pelos cantos e você altera a rotação. E escalonar, mudar de tamanho, você não precisa fazer 2 cliques. Você tem que botar o cursor nesses quadradinhos pretos em volta. Então, se você puxar pelo canto, você sempre vai fazer uma mudança de tamanho que a gente chama uniforme. O objeto vai crescer de maneira uniforme pelos cantos. Você só arrasta que ele vai aumentar e diminuir de tamanho. Agora, se você pegar, ok, o texto, mesma coisa. Agora, se você pegar e puxar pela lateral ou por cima, você vai gerar deformação. Então fique muito atento a esses detalhes. Então, no dia a dia, a gente usa mais a tríade
de forma visual. A gente vai de forma visual mexendo nessa questão de você movimentar. E agora como é que fica a questão de precisão? Você também tem. Então se você quer fazer uma imagem, obrigatoriamente você quer fazer uma imagem, e você quer que ela rotacione 45 graus, você consegue. Então ó, eu clico aqui na parte que eu falei no começo, que eu tenho as propriedades, eu faço toda a parte de mexer na tríade de forma precisa. Então eu clico na minha imagem, aqui em cima eu coloco ali 45 graus. Se eu clicar aqui, ele volta no grau de origem. Então ele tem armazenado internamente qual que é o grau de origem. Se essa imagem entrasse de pé, o zero ia ser com a imagem de pé. Agora eu vou botar aqui 225 graus. Boto o zero de novo, volta na posição original. A mesma coisa é tamanho. Essa imagem, quando ela entrou, ela tinha um tamanho quando eu importei. Eu vim aqui no arquivo importar e peguei uma imagem, né, e coloquei aqui. Só que eu fiquei mexendo, então ele perdeu o tamanho original. Mas ele tem guardado, assim como ele guardou o zero da rotação, ele guardou também qual que era o 100%. Então eu clico na imagem, venho aqui em cima, coloco 100 na largura, 100% na altura. Então esse foi o tamanho que a imagem entrou. Essa foi a imagem, o tamanho que ela entrou originalmente quando eu importei. A partir daqui, eu começo a fazer alterações. Então se eu quero dobrar ela, na sua largura e na sua altura, eu boto 200%. Eu dobrei largura e altura. Tá? Eu sempre cito para os alunos que cuidado com essa questão, que todo software de computação gráfica, quando você fala em dobrar, todo software de computação gráfica, dobrar equivale a dobrar em X e dobrar em Y, ou dobrar largura e dobrar altura. Tá? Então, não tem nada a ver com metragem quadrada, nem de papel e nem de projeto. Tá? Porque dobrar metragem quadrada é uma coisa, dobrar o X ou Y é outra coisa. Então, fique atento a isso. Quando eu falo dobrar, sempre que eu estou falando dobrar é em relação a X e a Y, dobrar o valor. E aí também é o caso da posição. Então a posição é o último aqui. Ó. Então esse é o de rotacionar, esse é o de tamanho e esse é o de posição. Então se eu colocar 0 e 0 aqui na posição, o que ele faz? Ele pega o centro dessa imagem e coloca na coordenada 0,0. Que na verdade a coordenada 0,0 para o core é o canto da folha. Essa folha 1 tem 0,0 aqui de coordenada que fica aqui no canto. Então, se eu colocar, por exemplo, eu sei que a folha, ó, clicando fora, ela tem de altura 594 de altura. Então eu clico, se eu colocar aqui em Y 594, ele vai pegar o centro e vai subir 594 aqui. Se eu pegar agora o X e botar 841, vai no canto oposto. Então, não se usa tanto. Geralmente o ajuste de mover é feito visualmente. Mas, é importante para caráter de conhecimento. Eu acho que é interessante mostrar isso. Tá? Então, vocês viram o que eu fiz no olho, no ajuste manual, e dá para fazer também de forma precisa. E quando a gente fala em precisão, o Core é um software vetorial, todo software vetorial ele tem os comandos de precisão. Então o AutoCAD tem lá o Object Snap, o Revit também tem os comandos de precisão, 3ds Max, qualquer software vetorial tem que trabalhar com precisão. Por quê? Porque você vai colocar algo num canto, você não tem garantia que está realmente no canto. Então a única forma de garantir que eu coloquei o canto dessa imagem no canto dessa folha, por exemplo, é trabalhar com precisão, ou o canto dessa imagem no canto desse objeto também é trabalhando com precisão. Então vamos ao exemplo de como é que funciona aqui no Corel os comandos de precisão. Então no caso aqui, se vocês vierem aqui na barra exibir, daí você vai descendo aqui e você vai ver aqui, ó, esses parâmetros aqui embaixo chamado só pegar certinho ali.
ali embaixo. Alinhar. Eu sempre confundo aqui pelo seguinte, porque eu não gosto dessa tradução do Corel para português. Na verdade, esse exibir alinhar a não é alinhar, na verdade. Isso é os comandos de precisão do Corel. Tá? Porque depois, eu vou mostrar na aula ainda de hoje, existe o comando alinhamento. Então, alinhamento é uma outra coisa. Alinhamento é quando eu pego dois objetos, eu quero alinhar eles por cima, eu quero alinhar eles pela lateral deles, ou pelo centro. Tá? Aqui não é alinhar. Aqui seria, poder chamar comando de precisão ou precisão. E aí ele trabalha com essas precisões aqui. A precisão pela página, já veio até ligado por padrão aqui, tá? Página, objeto, pelo documento, pela linha de base e diretrizes. Tá? Vamos aqui começar pelos principais. Tá? Eu vou deixar você liga e desliga clicando aqui. Vocês viram que eu deixei só objetos. Então como é que funciona? Quando agora eu deixei ligado o comando de precisão entre objetos. Então como é que funciona? Se eu vou mover agora, ó, já aparece escrito nó ali no canto. Eu arrasto ó, e vai aparecer escrito nó no canto. Então eu acabei de colocar com precisão canto com canto. Também vou ter, como outros programas do AutoCAD, meio de aresta também. Vou aqui no meio, ó, vou procurando, aparece um triângulo, que é o ponto médio. Coincidentemente o mesmo símbolo do AutoCAD. Ponto médio. Posso colocar não só no ponto médio, mas posso colocar em algum ponto em cima da aresta aqui, ó, que ele chama de borda. Então eu estou fazendo com isso precisão entre objetos. Eu estou garantindo precisão entre objetos. Se eu vou lá, eu volto ali em alinhar, eu posso ligar a precisão também da página. Então eu ganho uma escala a mais. Então agora, além de ter precisão entre os objetos, eu tenho entre os objetos e a página. Então agora eu ganho o que com isso? Eu ganho isso aqui. Eu boto o cursor aqui em nó, arrasto e eu vou conseguir colocar ó, no canto da folha ali, ó, nó. Então eu consigo colocar com precisão. Então se eu esticar também, ó, ele pega a borda. Então eu consegui encaixar certinho a minha imagem dentro da proporção que era possível na folha. Tá? Então quando eu coloco página, se eu quiser colocar no meio, ó, ponto médio no ponto médio da folha. Tá? Então aqui é garantido isso por alinhar página. Além de alinhar página, eu tenho também alinhar grade do documento. O que é grade do documento? Algumas pessoas, eu não uso muito, mas algumas pessoas podem usar, então acho interessante também tá mostrando. Se você vier aqui no Corel, você vai aqui em grade do documento, você coloca isso como se fosse aquelas folhas quadriculadas. Então você trabalharia com quadrícula. Né? Então você pode botar uma quadrícula e trabalhar ela. E aí você também tem essa precisão. Então se você quer colocar a minha imagem, não está certinho com esse grid, também chamado de grid. Aí eu vou e ligo também o parâmetro de precisão para grade de documento. Aí isso garante que eu vou pegar esse nó aqui e vou estar prendendo na grade. Ó. Tá? Então se alguém gosta de trabalhar com quadriculado, pode estar usando essa precisão também. Vou voltar aqui em exibir grade, vou tirar a grade e vou voltar com a minha imagem aqui. Falando ainda em grade, é importante observar que, embora eu, por exemplo, não use muito grid, né, aquele grid do fundo que foi mostrado, tem um outro recurso chamado linha guia que eu uso bastante. E esse também, o comando de precisão vai ser ali alinhar a grade do documento. Tá? A linha guia ela é utilizada, eu pelo menos utilizo, para fazer uma margem numa folha ou para marcar o que eles chamam de sangramento, a área onde vai cortar a folha. Como é que funciona a linha guia? Vou mostrar para vocês e aí na sequência eu mostro como é que funciona a precisão de grade para ela também. Então a linha guia você pode puxar a qualquer momento. Você pode posicionar o cursor aqui, ó, e você puxa. Essa é uma linha guia.
Ele chamou de grade ali, mas é uma linha guia. Você pode puxar quantos você precisar, você pode clicar nela e dar delete, apagar. Então ela serve de referência. Então vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Vou puxar. Primeiro eu vou puxar as linhas guias vou clicar nelas e colocar na extrema da folha. Puxar mais uma. Sempre puxa aqui dessa régua que fica na lateral. Tá? E se você não tiver essa régua, se quiser faz questão da régua, você volta a exibir régua. Tá? Então aqui no caso, você pode fazer, eu vou fazer um exemplo que serve tanto para ser uma margem quanto onde você vai cortar a folha. Então vamos supor que eu tenho a minha folha aqui, que tem 841 por 594, eu quero uma margem. Então eu vou botar uma margem igual, aí eu defino uma margem, por exemplo, vamos botar 50 milímetros, que daria 5 centímetros. Então eu posso pegar e jogar isso aqui, essas 4 linhas, para dentro, fazendo uma margem. Então no caso aqui, ó. E aí eu uso aquela lógica das coordenadas ali. Ó. Então essa linha aqui está em y0. Nós vimos, então eu venho aqui, ela vai estar em 50 milímetros. Essa aqui já vai estar no topo. Ela vai estar em 594. É só tirar 50 milímetros. Então eu vou botar 544. E aí vou colocando. Aqui está em 0 em x. Agora está em 50 milímetros em x. E essa aqui eu vou subtrair. 841 menos 50 dá 791. Então, as margens, aí eu posso escolher se eu vou usar essas margens aqui para cortar uma folha ou para encaixar essa minha imagem certinho fazendo um encontro. Aí depois que eu encaixar essa imagem ali certinho, eu defino se eu vou deixar isso aqui como uma margem, vou imprimir mesmo, ou vou cortar rente onde está colocada a imagem. Aí entra a questão da precisão de novo. Então ali nas precisões eu tenho a linha A. Aí tem as grades, que é aqueles grids, aquele grid que eu falei, grade do documento que eu mostrei antes. Tem essa grade de linha de base, que é uma outra grade que eu já mostro na sequência. E eu tenho diretrizes. Diretrizes que são as linhas guias. Então eu vou clicar aqui em diretrizes. Então eu estou falando para o programa o quê? Que agora eu vou alinhar, né, nesse termo diretrizes. Acho que até o AutoCAD não, o CorelDRAW antigo falava em linha guia, não era diretrizes. Quem tiver uma versão antiga pode até dar uma olhada. Então aqui o que acontece? Agora eu pego no canto, arrasto e engato ali a intersecção. E eu tenho minha imagem dentro das linhas guias. Aí o que eu vou fazer? Vou deixar. Eu queria colocar ela para fazer uma margem, é uma opção. Ou eu queria agora, quando eu imprimir, cortar exatamente aqui. Ó. Aí vai depender do tipo de acabamento final que você vai fazer. Tá? Vou encerrando por aqui esse primeiro vídeo, depois na sequência ainda continuo mostrando daí o que é a precisão, a última que faltou. Já vimos página, objetos, diretrizes, já vimos grade de documento, mas vamos ver só o que é a grade da linha de base. Eu não uso muito, mas é interessante a gente ver os 5 tipos de precisão. Valeu!